Da nossa boca podem sair tanto palavras de bênção, como palavras de maldição, palavras que edificam ou palavras que venham a derrubar pessoas. Cabe a nós escolher o que vai sair da nossa boca e nós vamos refletir em algo muito importante sobre as palavras que podem gerar edificação na vida das pessoas. E eu gostaria que você estivesse comigo nesta reflexão. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 29, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então nós podemos sim promover a edificação na vida das pessoas através das nossas palavras. Nós temos condições de fazer isso, mas isso é uma escolha, né? Não depende só de quem ouve, mas depende de nós também que estamos proferindo algumas palavras. E eu olho para vários textos bíblicos e eu consigo ver isso, e é claro que nós temos que deixar isso também relatado para que as pessoas possam ser edificadas pela palavra. Por exemplo, Josué capítulo 3, versículo 5, está escrito assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Ora, se nós quisermos as maravilhas de Deus, as bênçãos de Deus nas nossas vidas, as grandezas do Senhor à nossa disposição, nós temos que santificar-nos. Não adianta viver uma vida de pecado e achar que Deus vai nos abençoar, porque não vai. Com as bênçãos espirituais, por exemplo, nós estamos aqui nesse texto um pouco antes de entrar na Terra Prometida, um pouco antes de começar a conquistar ali os territórios os quais fazem parte ou faziam parte da Terra Prometida. E Josué, a palavra que ele lança para o povo é uma palavra de edificação. Vocês precisam se santificar para que Deus ele venha operar no meio de vocês. Se é claro, se nós não santificarmos as nossas vidas, com certeza não vamos ter o favor de Deus para as nossas vidas. Mateus 4,17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus, o Senhor Jesus trazendo aqui, mas ele dizendo que as pessoas precisavam se arrepender, e nos dias de hoje as pessoas também precisam entender esta questão do arrependimento para que haja remissão dos pecados. Ora, sem o arrependimento não tem como ingressarmos no reino de Deus. Sem o arrependimento nós continuamos sendo inimigos de Deus, inimigos de Cristo. E a palavra que o Senhor Jesus ele começa desde o início no seu ministério é pregando o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quer edificar a vida de alguém? Comece a falar para ela: você precisa se arrepender, você precisa voltar-se para Deus por intermédio de Cristo. E é claro, se as pessoas elas absorverem estas palavras, com certeza as suas vidas serão edificadas para a glória de Deus. Mateus 12, versos 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então nós vemos aqui que as nossas palavras, elas podem nos justificar perante Deus, mas também elas podem angariar a condenação. E é claro, num tempo em que as pessoas estão pouco se lixando para isso, estão pouco preocupadas com aquilo que tem saído das suas bocas, estão falando tanta asneira, tanta baboseira, tanta coisa imunda, né? Isto vale para todo segmento, infelizmente, aí, né? Na sociedade moderna em que nós estamos vivendo, e as pessoas deixam de pensar o seguinte: será que lá na frente as minhas palavras, elas vão ter algum peso? Com certeza terão peso. Para aqueles que se santificarem, para aqueles que pararem, pensarem um pouco e analisarem, se voltarem para Deus, com certeza as suas palavras vão ter um peso de glória. Mas para aqueles que preferirem andar segundo os seus próprios caminhos e segundo o que o mundo tem oferecido, este mundo caído que serve ao reino das trevas, lá na frente vai ter uma grande perda e dor de cabeça de forma eterna, porque não se voltaram para Deus e deixaram as suas palavras se contaminarem e contaminarem outras pessoas.
Romanos 12, verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente volta agora para os pensamentos das pessoas, o que é que nós estamos armazenando nos nossos pensamentos, na nossa mente. Paulo instruindo os irmãos de Roma que, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo caído, deste mundo de trevas, mas transformem-se pela renovação da mente. É claro, quanto mais nós estivermos focados na palavra de Deus, a nossa mente vai sendo renovada dia após dia. Nós vemos que o salmista lá no Salmo 119, verso 105, ele diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, Então, se nós temos aqui a luz para o nosso caminho e a lâmpada para os nossos pés, que é a palavra de Deus, ora, a nossa mente vai sendo iluminada e nós vamos andando de acordo com aquilo que Deus, Ele determina e aquilo que Ele quer. E é claro, andar pela palavra de Deus é ter a mente renovada. De outra forma, deixar a palavra de Deus é se amoldar a este mundo caído em transgressões dia após dia. 2 Timóteo 2,16, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Eu volto a dizer, o mundo sem Deus, o mundo que rejeita a Deus, rejeita a Cristo, rejeita a obra vicária de Cristo na cruz, com certeza as suas palavras são, primeiro, inúteis. Segundo, são profanas. E Paulo, instruindo Timóteo, ele diz, evite essas conversas. Então nós podemos evitar essas conversas, é claro, nós podemos deixar de andar com pessoas que não falam nada que se aproveite, muito pelo contrário. E quantas pessoas estão aí proferindo tudo que não importa, que não interessa, que é inútil e mais que é profano. E muitas vezes nós acabamos dando ouvidos a essas pessoas. Nós devemos fazer o que Paulo fala para Timóteo aqui, evite essas conversas. A obrigação, a função, a responsabilidade de evitar essas conversas é nossa. A responsabilidade é nossa, é minha e é tua. As pessoas podem falar o que elas quiserem, independente que seja. Agora, cabe a nós evitarmos aí as más conversações que corrompem os bons costumes. Isto Paulo fala para os irmãos de Corinto, 1 Coríntios 15, 33. Não se enganem, as más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes e, infelizmente, muita gente está sendo contaminada, está sendo corrompida por essas conversas aqui, inúteis e profanas, e cada vez mais se lançando à impiedade. João, no capítulo 6 e no verso 63, ele relata as palavras de Cristo. Olha o que o Senhor Jesus ele fala em João 6,63. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Quer edificar a vida das pessoas? Comece primeiro você a se encher das palavras de Cristo, que são Espírito e são vida. E depois comece também a levar essas mesmas palavras para a vida das pessoas. Como eu disse, se as pessoas abraçarem as palavras que saírem de nossa boca, nós que servimos a Cristo, com certeza elas serão uma vida de edificação e, é claro, elas serão muito melhores e serão abençoadas. Esta palavra sirva para mim, sirva para ti, para nós refletirmos e meditarmos que as nossas palavras ou vão gerar edificação e vida, ou vão gerar transgressões e morte. Fica a nosso critério, e isto é para a tua vida. Amém? Que o Espírito Santo traga uma iluminação ao teu entendimento, e essas palavras fiquem gravadas na tábua do teu coração. Deus te abençoe.